A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, para nós perseverarmos em oração. A gente percebe que nesses dias, por causa desse problema que nós estamos enfrentando, as pessoas estão orando mais. As pessoas estão orando nas praças, as pessoas estão orando nas ruas, as pessoas estão orando em casa, as pessoas ligam pedindo oração, as pessoas ligam chamando para orar, as pessoas estão indo para os montes orar, as pessoas estão orando. E o desejo do meu coração é que quando tudo isso passar, que a gente continue sendo essas pessoas de oração, que nós continuemos nesse pique, nessa busca, nesse desejo por oração, por outros motivos que a Bíblia diz que são até mais nobres do que a nossa sobrevivência ou sairmos de um problema. Não que orar por isso seja errado ou esteja errado, muito pelo contrário, é a coisa certa a ser feita. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor. Então é a Ele que nós temos que clamar, é a Ele que nós temos que invocar. Mas existem outras coisas pelas quais nós devemos sempre ser pessoas que perseveram em oração. A sua família precisa constantemente das suas orações. A sua igreja precisa constantemente das suas orações. As autoridades, quem está em liderança, os vereadores, os juízes, né, o prefeito, o presidente, os deputados, precisam das nossas constantes orações. A Bíblia fala para orarmos pela seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A Bíblia fala para nós sermos pessoas que combatem as forças do mal neste mundo, o governo maligno de Satanás que prende, que escraviza as pessoas nesse mundo, precisa se tornar alvo das nossas orações, do nosso clamor, dos nossos jejuns e das nossas orações. Nós temos inúmeros motivos para sermos sempre pessoas que persevera em oração. Motivo não nos faltará. Nós temos inúmeros motivos pelos quais devemos sempre sermos pessoas que persevera em oração. Que Deus não só acenda esse fogo em nós, o fogo da oração, esse chamado para oração, mas que nós continuemos sendo essas pessoas que oram. O reino de Deus e tudo que envolve o reino de Deus deve ser sempre e fazer parte constante da nossa perseverança em oração. Existe um reino maligno e o reino de Deus, o reino das trevas e o reino da luz, a vontade de Deus e as vontades malignas. E esse embate, essa luta requer de nós oração. Que quando tudo isso passar, que quando a gente não tiver esse motivo de sobrevivência, de resolver essa questão, nós nos atenhamos a esses outros motivos que são até mais nobres, como por exemplo a salvação de almas. Quanto da sua oração, quanto salvação de almas, o clamor pelo perdido faz parte do seu clamor e das suas orações. Nós, quando se trata dos nossos desejos, dos nossos propósitos, dos nossos motivos, às vezes a gente realmente, se empenha. Mas e os propósitos de Deus? E os desejos de Deus? E a vontade de Deus? E os planos de Deus? Que são mais nobres do que os nossos. Nós precisamos ser realmente, não só por causa de situações e circunstâncias que nós estamos vivendo, mas por causa do reino de Deus, pessoas que perseveram em oração. Oração deve ser o oxigênio da nossa alma. Jesus falou que a casa dele seria chamada casa de oração, ou seja, a essência da vida cristã, algo que é fundamental, básico, algo que nos define. A minha casa será chamada casa de oração, ou seja, um lugar onde as pessoas são pessoas
que oram. Que Deus faça de nós esse instrumento de oração, de clamor, pelo qual o poder de Deus será manifestado. Que Deus nos levante em oração e que Ele nos mantenha em oração.